Bruno Nogueira na noite, sexta-feira da TSF, 8h17, viramos a página, vamos agora ao balanço do que foi este primeiro Fórum da Biodiversidade que decorreu estes 2 dias em Vila Real. O balanço feito aqui pelo jornalista Afonso de Sousa com o apoio técnico de Joaquim Pedro. Foram 2 dias de intensa atividade em torno da biodiversidade de Vila Real, com diversas apresentações que introduziram conhecimento, trouxeram exemplos e acrescentaram valor ao programa da biodiversidade que a autarquia, com a parceria da Universidade Local, iniciaram em 2010. Carlos Lima, coordenador do projeto, fez questão de salientar que o Fórum deverá ser o início de um novo ciclo de trabalhos. A partir de hoje, voltamos a ter mais uma injeção de entusiasmo para continuarmos o nosso processo até setembro de 2013, isto ao nível daquilo que é as candidaturas do Programa de Preservação. Mas esse entusiasmo não pode esmorecer agora e tem que continuar, porque Vila Real abraçou esta causa, está empenhada nela. Queremos assumir este papel do destino da biodiversidade e da concentração dessa informação para o país. E nós não vamos perder esse rumo. Um rumo que, segundo Paula Arnaldo, coordenadora do programa por parte da UTAD, diz ser obrigatório investir. Nós, de facto, temos que investir no destino de Vila Real e a biodiversidade será, de facto, um dos aspectos mais importantes, uma vez que o concelho está situado numa zona riquíssima em termos de potencial biológico. Nós temos 2 serras com características algo distintas e que criaram nichos específicos para uma riqueza quer faunística, quer florística muito especial. Temos depois, mais a sul, o Douro, também com características fabulosas e muito ainda para conhecer. Portanto, este programa é o início de um processo que todos pretendemos que não acabe por aqui e, portanto, há muito trabalho a fazer ainda, quer em termos de monitorização, quer depois em termos de aplicabilidade dos conhecimentos. A tarde deste segundo dia do Fórum foi quase toda aproveitada para apresentar e fazer um balanço dos trabalhos nas diversas áreas de estudo e intervenção. De salientar uma, a de António Crespi, biólogo responsável do Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que comparou a quantidade de espécies na bacia do Rio Corgo, em Vila Real, às da província de Castela e Leão, na vizinha Espanha. Confesso, e aproveito agora que estamos assim em público e tal, eu fiz isto com muita má vontade. O quê? Não foi este projeto, porque eu desfrutei muitíssimo trabalhando com os meus colegas, não. Foi convidar ao professor Francisco Amich ontem, com uma terrível má vontade. Ele é um dos responsáveis, ele e o professor Enrique Rico, de toda a parte de catalogação e monitorização de espécies ameaçadas da comunidade espanhola maior, Castela e Leão. Castela e Leão é como quase 1 vez e meia, quase 2 vezes Portugal. E havia uma nota pequena que provavelmente lles pasou así ao lado e tal. Na catalogação que se fez de Castela e Leão había 3.850 e tal especies. Bom, na bacia do Corgo existen 900 especies. Eu non sei se rapidamente poden facer unha comparación. A bacia do Corgo ocupa aproximadamente non chega a un 3% da comunidade de Castela e León. Acho que apañaron aquí a idea e tal, non é? Bom, dito isto, só teño unha coisa a dizer. Para mí foi un enorme prazer traballar con todos. Eu me desejo que isto continue. Non é por nada especial, é porque se na bacia do Douro portugués existen, segundo o noso catálogo publicado, aproximadamente 1.900 e perto de 2.000 especies, e na bacia do Corgo 900, há qualquer coisa que não bate certa. Outro tema que despertou interesse na sala foi a afetação que diversas infraestruturas têm na biodiversidade do país. De acordo com Rui Rufino, da empresa Mãe d'Água, que prepara estudos sobre esses impactos ambientais, é necessário haver mais troca de informação, sob pena de, no futuro, haver ainda mais dissabores. Parece-me que seria urgente, e particularmente na situação atual em que nós estamos em termos económicos, em que, isto é a minha opinião muito pessoal, eu penso que há o risco de nós no futuro próximo, quando começarmos a dar a volta à nossa economia, haver uma pressão muito grande para os projetos avançarem a toda a velocidade e sem olhar aos impactos que eles possam ter ou olhando menos para os impactos que eles possam ter.
E, portanto, seria importante ter uma ferramenta que permitisse perceber exatamente que impactos é que este tipo de projetos têm, para estarmos preparados para olhar para as coisas novas que aparecerem de outra maneira. O dia ficou também marcado pelo painel que pretendia pensar as cidades do futuro. E aqui, Jorge Sebreiros, presidente da Confederação de Empresas Espanholas de Tecnologia, diz que mais do que pensar, é preciso sonhar as cidades. Temos que sonhar e temos que utilizar uma herramienta fantástica, y además me ha gustado mucho poder estar en el primer foro. La verdad es que felicito a los intervinientes porque hablando de las especies animales y vegetales, hablaban de un concepto que es cooperación frente a competencia. Magnífico. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero es que creo que es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer frente a los retos que tenemos en el futuro. Se hablaba de social frente a individual. Claro que sí, todos juntos. Por otra parte, se hablaba de inteligencia frente a estupidez. Fantástica la definición. Queremos ciudades inteligentes, ¿verdad? No estúpidas. Por tanto, pongámonos a trabajar todos juntos con la última de las herramientas que tenemos delante y que se llama innovación. Ainda nesta área, José Mendes, vice-reitor da Universidade do Minho, disse que as cidades do futuro deverão passar pela definição seletiva de investimentos. Ou a cidade é cidade intelectual, ou é cidade inovadora, ou é cidade conectada, ou é cidade sustentável, ou é cidade autêntica. Quando muito, pode ter duas destas dimensões do sucesso. E eu acho que um investimento feito a partir de programas avançados para as políticas urbanas, em cada cidade apenas deve incidir em uma ou duas destas dimensões. E, portanto, a bola passa para o lado dos decisores das cidades, que devem escolher qual é a sua vocação e devem fazer as suas opções. A terminar o fórum, Fontainhas Fernandes, coordenador científico do Programa da Biodiversidade de Vila Real, faz um resumo positivo destes 2 dias de trabalho. Em primeiro lugar, mostrou-se à comunidade e à sociedade e ao país que a autarquia, conjuntamente com a universidade e as organizações não governamentais, desenvolveram um trabalho de grande alcance e que teve um reconhecimento internacional, uma vez que Vila Real foi considerada, teve uma distinção internacional a par de cidades como Barcelona e Munique. Por outro lado, permitiu ver que se reuniu todo um conjunto de informação e que este não é um fórum para terminar um projeto. Criaram-se novos debates que permitem criar pontes dinâmicas para lançar projetos futuros, não só na região, mas em todo o país, e podemos replicá-los em rede com outros países e com outras regiões. Vila Real aponta objetivos para se afirmar como um destino de biodiversidade do país. Fontainhas Fernandes diz que argumentos não faltam. Por exemplo, o Jardim Botânico do Otado pode ser o cartaz de entrada de muitos jardins que estão plantados no Douro. As Quintas do Douro têm jardins muito bonitos, existe uma grande riqueza que os portugueses não conhecem e, portanto, poderia ser o ponto de início de todo um conjunto de percursos vocacionados para o Douro. Mas também temos uma zona montanhosa em que também já existem infraestruturas financiadas ao abrigo do CREN que tenham que ser mostradas ao país. Por exemplo, Boticas vai inaugurar brevemente um parque de biodiversidade. Temos o Santuário das Fiscas do Irmelo, que é um santuário geológico e de beleza única. Portanto, também o espaço montanhoso do interior de Trás-os-Montes pode ter o início no Jardim Botânico do Otado e na cidade. O primeiro Fórum da Biodiversidade de Vila Real terminou com uma mesa redonda onde se discutiram apoios futuros para o desenvolvimento rural no próximo quadro comunitário de apoio, tendo sempre presente que o investimento na biodiversidade será uma das prioridades. De salientar que o Programa de Biodiversidade de Vila Real foi distinguido pela Associação Internacional de Cidades Educadoras como um dos 5 melhores exemplos nesta área. O que de mais importante se passou neste primeiro Fórum da Biodiversidade em Vila Real, com o jornalista Afonso de Sousa e a técnica de Joaquim Pedro. Daqui a minutos vamos atualizar a informação na TSF.